Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de Maná 11, o hedge fund da Manati. Aqui é um dos fundos que mais falo aqui no canal, né? Até fiquei na dúvida em fazer esse vídeo por já falar demais dele, né? Falar bastante de barganhas, um vídeo de aportes. Mas aí eu pensei que devo seguir fazendo mais vídeos aqui de fundos exemplares, né? Como Mana 11, a FHI 11, CYCR 11, que possuem uma gestão exemplar, né? Uma gestão bem para o cotista, mas que acabam ficando de fora de carteiras recomendadas e também não são comentadas por influenciadores grandes. Então, vou dar aqui minha mão. Não é um grande, assim, eu não tenho um grande alcance, mas pelo menos fazer aqui minha parte, né? Incentivando aqui fundos que são pró-cotistas. Aqui é o Thiago PS, esse canal Fique Esperto. Pois bem, vou comentar aqui o que teve de mais relevante em Mana 11 nesse último mês. Em seguida, faço uma recapitulação do porquê este é um dos fundos que pode ser que estou casado com ele, né? Já estou há vários meses com ele aqui na minha carteira. Algo que não é muito comum, tá? Porque eu tenho o costume de girar bastante a carteira. Então, é, um destaque muito positivo aqui que aconteceu foi o lançamento desse empreendimento Aluri. Não sei se fala assim, se tem até uma, aqui tem outra língua, mas teve 100% das vendas aqui no do mês de maio. Então, um ponto bem positivo, né? Mostra que eles estão entrando aqui em parcerias de incorporação com projetos de realmente muita demanda, né? 100% das vendas no mês de lançamento é, é algo realmente surpreendente, tá? E que com relação a esse percentual que o fundo está em incorporação, atualmente está aqui, representa 6,1% do PL. E então, aqui tem um ponto, gente, que tem que acompanhar, é que atualmente é um percentual baixo, né, 6%. Acredito que não deve atrapalhar o yield, pelo menos imagino, né? Isso aqui é um bom ponto para a gente acompanhar de perto. Mas isso aqui pode, se aumentar ainda mais, o percentual pode atrapalhar os resultados recorrentes. Já que a gente está lidando aqui com projetos que eles estão em uma fase muito inicial. Por exemplo, esse Alura aqui teve um lançamento agora no mês de maio. Tem esse outro aqui, Puerto Madeiro, aqui vai lançar ainda aqui no mês de julho. Tem outros dois ou três também, então nem sequer começaram as obras, né? Então, lembrando que desenvolvimento na fase inicial você não ganha nada, você apenas gasta, 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 e depois, quando está nas fases finais, você começa a receber. E fases finais, eu estou falando aqui de estimativa deles a agosto de 2028. A gente está falando aqui de cerca de 3 anos para ter a colheita aqui desses valores que estão sendo investidos. E aqui um ponto importante sobre esse desenvolvimento em Mana 11 é que ele tem preferência no recebimento com o lucro do projeto. Aqui a rentabilidade ela é prefixada, acho que é 21%. Deixa eu confirmar aqui esse trecho, só um instante, que esse relatório de Manaus é bem extenso, tá? Aqui uma rentabilidade pré-estabelecida de 21% ao ano pré-fixado. Isso aqui é um valor bem considerável, né? Ainda mais se a gente for levar em consideração que o fundo possui garantias extras sobre o incorporador. Então, se o fundo tem garantias extras, preferências sobre o incorporador, então é de esperar que também tenha uma rentabilidade inferior à dele. Um dado importante para vermos essa questão da garantia é o índice de cobertura. Esse valor aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Esse valor aqui, índice de cobertura. O que significa esse valor? É o seguinte, eu vou usar um exemplo para ficar mais fácil. O fundo, imagina que ele colocou 10 milhões de reais no projeto e espera receber 5 milhões de lucro após o investimento. Então, somando o que ele colocou mais o que ele espera de lucro, daria 15 milhões de reais.
E se temos um índice de cobertura de 4 vezes, significa que o lucro esperado aqui com o empreendimento é de R$ 60 milhões. Então, isso aqui dá bastante segurança de que o fundo vai receber o dinheiro que ele colocou e mais o lucro pré-fixado aqui no momento de entrada. Lembro novamente que vai demorar vários anos aqui para a Mana 11 ver esse lucro entrando, né? As obras nem sequer começaram ainda, até que o projeto aprovado. No entanto, tá, pode acontecer do fundo vender essa sua posição aqui nesses equities antes do término das obras para outro investidor. Isso aqui seria até bem fácil, porque a forma como o fundo investe é esse FII-turmalina. Então, eu acredito que tenha uma certa facilidade aqui, um pouco mais de liquidez. O fundo entrou aqui bem no início da obra, então com isso ele tem uma rentabilidade maior, já que o risco também é maior, mais risco de obra, mais risco de venda. Quando as obras e as vendas estiverem bem mais evoluídas, ele pode talvez aqui vender esse FII ou os empreendimentos para outro fundo, né? Então, com isso, ele não teria que esperar esses 3 anos até completar as obras. Ah, agora eu vou comentar aqui sobre os resultados. Depois vou para os motivos de Mana 11 estar entre meus fundos favoritos. Antes, peço aqui o seu like e que compartilhe aqui o vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam esse fundo aqui, que eu acho que é de altíssima qualidade, tá? Então, aqui em junho tivemos resultado de exatamente 11 centavos, 11 um quebradinho, o que é um excelente resultado, tá? Pois junho foi um mês de poucos dias úteis e uma inflação de referência já em queda. No caso aqui a gente está falando de abril com 0,43. Além disso, nesse mês não teve não recorrente. Então o fundo conseguiu aqui gerar 11 centavos, mesmo em condições não tão favoráveis assim. E então, daqui para frente, eu acredito que ele vai conseguir manter esses 11 centavos que ele vem pagando aqui já há alguns meses, desde março. Talvez por alguns meses o resultado fique abaixo dos 11 centavos, mas o gestor formou reserva aqui no mês de abril, né? Teve uma geração de 15 centavos. Então, tem margem aqui para eles distribuírem um pouco mais nos meses seguintes, mesmo não atingindo esse valor de 10 centavos. No entanto, sabe-se lá o que eles vão optar aqui por distribuir, né? Agora sim, indo para os motivos que me fazem acreditar que Mana 11 é um dos melhores fundos de papel. É um hedge fund, mas tem bastante cara de fundo de papel, né? Primeiro ponto, a consistência do fundo. Ele distribui bons rendimentos desde o início, desde a sua criação. Nunca distribuiu menos de 10 centavos. Aqui um ponto é que eu acho que tem alguns fundos que parece que, enquanto a gente está no bear market, eles não vão distribuir bons rendimentos. Já que é o contrário, o fundo aqui mesmo tendo que no período de baixa, continua pagando rendimentos excelentes. Inclusive, estou até pensando em fazer um vídeo a respeito disso. Mostrar aqui, apontar fundos que parece que estão com preguiça de pagar bons rendimentos agora que a gente está no mercado de baixa e que eles não conseguem fazer emissão. E além disso, o guidance para os próximos meses é que siga com essa consistência. Aqui a banda mínima de 10 centavos integraria aqui 1,10%. Já aqui a banda média, 11 centavos, que eu acredito que seja o valor que ele vai pagar, representaria 1,25% ao mês, o que para mim é um excelente rendimento. Já esses 12 centavos, acredito que não vai acontecer não, tá? Entrando um pouco mais em detalhes aqui sobre o portfólio. A carteira de crédito, que é majoritária aqui no fundo, são quase 80%, aqui 76,2%, fora os fundos de papel na carteira de FIIs, que também são, acho que é mais da metade, tá? E então aqui a gente tem um fundo bem equilibrado entre CDI e IPCA,
que boas taxas, CDI mais 4,5% e IPCA mais 9,6%. Aqui um outro ponto importante salientar, que a gestora faz a originação própria dos CRIs, né? Então, esse aqui tem um ponto positivo deles conhecerem muito bem o devedor, as garantias que foram estruturadas. Outro ponto que também gosto aqui foca aqui em segmentos tradicionais, né? Não ficam inventando tanta moda assim. Aqui a gente está, vocês estão vendo a carteira de CRIs e aqui até que tem uma boa diversificação. Aqui tem apenas um CRI com mais 5,5%, que é uma boa diversificação para o tamanho do fundo. Outro ponto positivo aqui é o baixo LTV, Low to Value, é que a maioria deles está aqui um valor muito baixo, tá? Aqui alguns maiores, provavelmente a gente está lidando com segmento residencial em que as obras já estão avançadas. Então, é excelente aqui essa questão da segurança. O fundo ele tem nenhum CRI com problema, então todos ok. Aqui o fundo tá livre aqui de problemas. E já estudei aqui os CRIs mais representativos e achei eles bem robustos. Não achei nada aqui que me preocupasse aqui nesses CRIs. Com relação aos demais ativos, aqui a gente tem 14,2% em FIIs. Deixa eu pegar aqui a porcentagem que é fundo de papel. Que em 44% seria fundo de papel. Então, 14,2 vezes 45, 6,39. 76 é que a gente tem que 82% da carteira do fundo está relacionado a crédito. Aqui na carteira de FIIs também a gente pode ver carteira bem diversificada, pulverizada. Isso aqui ajuda a fazer trades. Aqui a carteira de incorporação, já comentei no início do vídeo. A carteira de ações estão conseguindo aqui boa rentabilidade, aproveitando aqui o bom momento do segmento das ações de incorporação. Então, concluindo, acredito que a gente tem aqui uma excelente relação risco-retorno, mesmo após a recuperação do mercado, a gente que ainda tem um rendimento bem consistente de 1,25% ao mês. Então, eu acho que é um fundo aqui que vocês merecem dar uma estudada com um pouco mais de carinho, tá? Então foi isso, espero ter curtido, peça seu like, se inscreve aqui no canal, lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima!